sejam muito bem-vindos ao podcast Voz da Inclusão, uma iniciativa da Federação das APAES do Espírito Santo em parceria com o Instituto Américo Buarque. Hoje nós vamos trazer um tema super interessante para você, mas eu já te convido para falar o seguinte: vou te lembrar que você pode conferir todo esse conteúdo nas redes sociais, tanto da Federação quanto do Instituto Américo Buarque. Tudo @APAES e @Instituto Américo Buarque. Eu, Paula Martins, gerente do IAB, vou conduzir ao lado de Wanderson Gaburo, meu parceiro aqui, esse bate-papo. O tema de hoje é extremamente importante. Nós vamos falar sobre a relevância do diagnóstico precoce, doenças raras e triagem neonatal. Não é isso, Wanderson? Exatamente, Paula. Prazer imenso. Doutora Isabelle, obrigado por estar conosco. Seja muito bem-vinda, né, a todos que nos acompanham. Mais uma temporada, né, Paula? Segunda temporada de nosso sucesso. Podcast, exato, nosso podcast Voz da Inclusão. Hoje um tema super importante, doutora Isabelle, que é a nossa referência técnica, conduz lá a triagem neonatal, e eu queria já dar as boas-vindas e já abrir falando um pouquinho sobre isso, sabe, doutora Isabelle? Claro. Fala um pouquinho pra gente, explica aí pra todos um pouquinho o que é, quando a gente fala de triagem neonatal, do que nós estamos falando efetivamente. Muito bom, muito bacana. Seja bem-vinda. Obrigada primeiro pelo convite, tá? É uma honra estar aqui, representando a APAE de Vitória, que a gente vai poder falar um pouquinho também, o papel dela no âmbito da triagem neonatal e, enfim, como profissional, pediatra e coordenadora da triagem lá. Então, quando a gente fala em triagem neonatal, é um termo técnico, né, para o que a gente conhece popularmente como teste do pezinho, né? O teste do pezinho, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, é a triagem neonatal. E nada mais, nada menos é do que uma estratégia, uma política em saúde, né, onde você vai pegar todos os recém-nascidos e vai submetê-los a uma triagem. Né? Por isso que o nome é triagem neonatal. E essa triagem é para quê? A gente vai triar algumas doenças, né, raras, né, que são doenças que têm tratamento se for instituído no tempo correto. Se aquele tratamento for instituído, né, fora do período aí, ideal, a gente vai ter um risco assim, de praticamente 100% de alguma sequela. Você perde a janela, né? Você perde a janela de tratamento. E justamente, qual é essa janela? Quando que a gente precisa fazer esse teste? Eu estou perguntando, gente, porque o Wanderson sabe muito bem, eu estou com uma bebezinha de 10 meses e eu levei na APAE de Vitória para fazer o teste do pezinho. Muito bem, que linda! Então, foi normal. Normal, ai, graças que ótimo. a Deus. Então, a gente vai poder conversar bastante sobre o que está dentro aí dessa política, mas a gente diz que o teste do pezinho, né, ele deve ser coletado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê, idealmente, tá? Isso é a recomendação do Ministério da Saúde, mas também uma recomendação internacional. Por que isso, né? Antes do 3º dia de vida do bebê, se você coletar o teste do pezinho, tem um risco grande de falso negativo para uma doença chamada fenilcetonúria e outros erros inatos do metabolismo, né, que é um grupo de doença onde esse bebê, esse indivíduo não consegue metabolizar algum aminoácido, que é o precursor das proteínas. Né? E aí, ao não metabolizar esse aminoácido, ele tem aí uma impregnação cerebral, gerando sequelas, né, físicas e intelectuais. Inclusive deficiência intelectual, né? Deficiência intelectual, na verdade, eu diria que é a maior sequela, assim, maior número de sequelas dessas doenças. Então, é correto a gente dizer que, ao fazer o teste do pezinho, uma criança que poderia ser típica, se não fizer e não detectar rapidamente, pode se tornar atípica. É exatamente isso. Vamos dizer assim, a gente tira... Se a criança não faz o teste do pezinho, ou faz num local não referenciado, ou faz assim, em locais onde não tem controle de qualidade, ou deixa de fazer, enfim, você tira a chance daquela criança de ter o tratamento. Eu não falo em cura, porque a gente ainda não chegou nessa etapa patamar, né, da evolução humana, assim, né? Não humana, eu diria, da tecnologia. Talvez um dia a gente chegue lá. Mas do tratamento, evitando essas sequelas. Uhum.
E aí, aproveitando até esse embalo, antes da gente falar especificamente sobre as doenças triadas, que eu acho que é importante, né, Sim. Paulo? Queria até que você focasse um pouquinho mais, exatamente na importância desse diagnóstico precoce para o desenvolvimento infantil, sobretudo para o desenvolvimento de pessoas com deficiência, mas não só, né? Assim, qual a importância de uma triagem, um diagnóstico desse precoce, para além do teste do pezinho, mas qual a importância desse olhar, né, Paula, para essa criança? O que esse adulto pode transformar na vida dele, o fato de termos um olhar específico para o diagnóstico precoce? É interessante essa pergunta, porque eu sempre tento responder essa pergunta, eu sinto que eu não atinjo o coração das pessoas tanto quanto uma mãe de uma criança que teve uma sequela disso. Hoje mesmo eu estava dando uma capacitação, né, no município da Serra, e aí uma das mães, que era técnica de enfermagem, ela pegou o microfone e falou assim, vou responder a pergunta, tá? Só porque, para contextualizar, ela falou assim, olha, como é importante o trabalho de vocês, né, da APAI de Vitória, que faz a triagem neonatal direitinho. Meu filho eu tive um filho, ela falou, que teve uma doença, um erro do metabolismo, e na época eu fiz o meu teste do pezinho num laboratório particular, em outro laboratório, demoraram para checar o resultado, porque não existe a busca ativa em laboratórios particulares, isso não é incluído, né? E esse bebê ficou com sequelas e acabou falecendo alguns anos depois. Eu não posso ouvir essas coisas. Então, quando você me faz essa pergunta, a resposta para mim é o seguinte: uma criança que poderia ter uma vida normal, tomando uma medicação, usando uma fórmula específica, usando uma dieta específica, ela passa a ser condenada a uma sequela ou morte, né? Então, a importância para mim é de você, né? E aí entra uma questão. Eu acho que se tem uma das coisas mais importantes que eu gostaria de passar para a população hoje é que o teste do pezinho, ele não é um exame de sangue. Tá? Ele também é um exame de sangue, mas ele não é um mero exame de sangue que você vai lá no laboratório, colhe seu sangue, vai ser analisado e o resultado vai estar disponível em tantos dias. Né? Ele é uma política pública em saúde. Isso significa que aquele bebê vai passar por etapas, né? Se o exame vier normal, ok, maravilha, segue a vida. Se vier alterado, e aí são várias etapas: a coleta adequada, o armazenamento adequado, né? O transporte em tempo correto, a chegada na APAI de Vitória, que é o laboratório especializado, o processamento dessa amostra, né, com os reagentes adequados, com uma equipe qualificada, que vai retestar se a amostra estiver alterada. Se mantiver a alteração, vai chamar, a gente chama de busca ativa, a gente vai poder conversar sobre isso, né, onde a gente vai convocar essa família para fazer o teste confirmatório e, posteriormente, receber o acompanhamento e o tratamento. Então, isso é uma política em saúde. Se você enquadra o teste do pezinho dentro de um conceito de teste laboratorial, você perde todo esse restante, o pós-exame. E aí, aquele paciente que tem o diagnóstico, ele pode acabar mantendo o risco da sequela porque recebeu o diagnóstico tardio, o tratamento tardio. E aí, só para te responder, eu penso no seguinte: quando você tem, né, o tratamento inadequado, Wanderson, iniciando num período inadequado, aquela criança, além da deficiência intelectual, ela pode também ter, dependendo da doença, né, alterações neuropsiquiátricas importantes, um risco maior de depressão, ansiedade, TDAH, distúrbios do neurodesenvolvimento como um todo. A fenilcetonúria é assim, por exemplo, que é uma das doenças da triagem. E é um indivíduo dependente, é um indivíduo ali, né, que vai precisar de um cuidador, que não vai conseguir, né, ter as oportunidades que ele teria se ele tivesse o tratamento adequado. Isabelle, eu vou pedir para você voltar um pouquinho no que você falou sobre a questão da busca ativa, porque, ao meu ver, parece que é um diferencial da APAI de Vitória, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. E essa é uma pergunta importantíssima, que eu acho que é uma das maiores questões que a gente precisa esclarecer para a população. Certo. Porque eu sinto que tanto a população científica aqui da região do Espírito Santo, quanto a população leigando de modo geral, tem dúvidas, não fica tão claro, esclarecido isso. Então, não é que a APAI ela faz um trabalho, a APAI de Vitória, né, no caso, não é que ela faz porque ela gosta, busca ativa, porque é bonito, ou porque é uma filantropia. Ela faz porque ela é obrigada a fazer, porque a gente está falando de uma política pública financiada pelo
pelo Ministério da Saúde, e isso faz parte da política nacional de triagem neonatal. E aí, para deixar isso mais claro, vamos fazer um contexto histórico rapidamente, né? Porque já que a gente começou, eu gosto sempre de fazer vamos situar historicamente da onde surgiu o teste do pezinho e como que a gente chegou até aqui. Claro. Então, na década de 60, no início da década de 60, tinha um microbiologista americano, Robert Gurt. Ele tinha um filho com deficiência intelectual. E esse filho, eu acho que foi o grande... Olha que história bonita, né? Ele era um cientista e ele tinha esse filho e ele nunca descobriu a causa da deficiência intelectual dele. É muito comum você pegar pacientes aí de 40, 50 anos de idade e você pergunta o que aconteceu com ele. Ah, não sei, ele nasceu assim. Não é assim que as mães respondem? Uhum. Ele nasceu assim, ele é assim. Né? Numa época onde não se tinha recurso e nem acesso a diagnóstico. Né? E então, informação também. E informação. Espero que daqui a, vamos botar mais uns 30 anos, quando essas crianças estiverem na sua fase adulta, a gente já tem um cenário diferente, né? Mas enfim. Então ele tinha esse filho deu um start nele de entender, assim, ele não se contentava com esse filho não ter um diagnóstico, não ter um acesso a um possível tratamento, né? Ele tinha a cabeça de um cientista, né? E aí ele tinha uma sobrinha com fenilcetonúria. A fenilcetonúria ela é um erro inato do metabolismo, onde o indivíduo ele não consegue metabolizar um aminoácido chamado fenilalanina. Não metabolizando esse aminoácido se impregna no sistema nervoso central, causando a deficiência intelectual. Eu digo que essa doença ela é uma doença invisível, porque você olha para a pessoa, você não tem nenhuma pista não tem cara, que ela possa ter aquela doença, a não ser que ela esteja em um processo de descompensação importante. Bom, e aí essa sobrinha dele deu esse start de tentar descobrir se a fenilcetonúria, que já que a sobrinha também tinha deficiência intelectual, será que então eu não conseguia descobrir esse diagnóstico mais cedo para evitar que essa deficiência acontecesse? E aí ele começou as pesquisas dele e ele descobriu que a deficiência intelectual da fenilcetonúria poderia ser evitada com a dieta restrita de proteína. Só que aí ele fez a dieta, né? Ele percebeu que se a dieta iniciasse num período um período maior da infância, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos à frente, não funcionava, a deficiência não regredia. Tinha que ser logo nos Tinha que ser logo. Meses. E aí a hora que ele faz uma hipótese. E se eu conseguisse criar um método de diagnóstico logo que o bebê sai da barriga da mãe, para que eu diagnostique e então inicie a restrição de proteína já logo faça no começo. Essa intervenção. E aí ele começou e ele descobriu, eu vou pular essa parte, ele descobriu o papel filtro, né? Ele fez o papel filtro, que é onde você coleta o teste do pezinho, e aí você uma metodologia barata, rápida, de fácil logística, entre aspas, né? Na prática tem umas questões, onde você pode coletar um teste aqui agora e eu mandar para a Noruega e lá se analisado essa amostra. E aí, a partir disso, ele conseguiu mudar a história dos pacientes com fenilcetonúria. Ele fez um estudo nos Estados Unidos, ele triou uma população enorme, se eu não me engano agora 400 mil nascidos vivos, e diagnosticou lá um número, se eu não me engano 30 pacientes. Eu lembro que, eu não vou lembrar agora, mas foi isso, mais ou menos. Eu sei que ele conseguiu chegar numa prevalência de 1 caso para 10 mil nascidos vivos. E aí, isso se difunde nos Estados Unidos, se difunde na Europa na década de 60 e no Brasil. No Brasil, quem foi a instituição que falou isso é revolucionário, vamos trazer isso para o Brasil? A APAE de São Paulo. Uhum. Através de um pediatra. Eu vou puxar a sardinha para a minha profissão, para a minha especialidade, mas os pediatras sempre estão envolvidos em políticas públicas. E eu vou puxar a sardinha para a APAE. Né? Tá certo, cada um defendendo a importância da APAE, mas é verdade. APAE, né, Paula, como potência mesmo de referência na área da pessoa com deficiência. E assim, a APAE, ela não está buscando somente cuidar depois que já tem a sequela, mas como evitamos que isso possa acontecer.
E foi a APAE de São Paulo, então, que tem esse crédito histórico. Eu tive a oportunidade de conhecê-los recentemente, eu fiquei encantada. E eles trouxeram. E em 76, a gente não tinha nem SUS, né? Se a gente pensar... SUS é da Constituição de 88, SUS é depois, né? da Constituição de 88. O Estatuto da Criança e do Adolescente vem na década de 90. No Estatuto da Criança e do Adolescente é que teve a primeira normativa pública de que o teste do pezinho era um direito da criança. Até lá era só coleguismo. Entendeu? E aí cada local fazia de acordo com a sua vontade mesmo. E aí eu tô falando isso porque eu tenho a impressão de que muitas pessoas ainda carregam um pouco a ideia de que teste do pezinho na APAE é coleguismo, entendeu? E não política pública. E não entendem a importância também. A importância. E a qualidade técnica. E a qualidade técnica. E aí eu vou chegar lá. Estou contando essa história para chegar lá. Então, de 92 até 2001, tinha-se no Brasil uma normativa. Tem que fazer o teste do pezinho. Só que aí cada estado fazia com os recursos que tinham, os municípios e tudo. E aí o Ministério da Saúde reúne os principais nomes da época, as pessoas que cuidavam. Surge a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erro Inato do Metabolismo nessa época. E que foi um grande ali, né, protagonista também nessa pauta com o Ministério. E o Ministério, em 2001, no dia 6 de junho de 2001, publica a Portaria 822, que normatiza a triagem neonatal. E essa portaria ela é pública, todo mundo tem acesso. Lá está escrito tudo que eu vou falar aqui. Por quê? Às vezes as pessoas podem achar que eu tô tirando... mas a pessoa que vai falar tá tirando da cabeça dela, ou porque foi... Não, é tudo o Ministério da Saúde que decide e tudo publicado, é uma lei e tudo. Então, ele publicou essa portaria, publicou a Política Nacional de Triagem Neonatal. No momento que ele publica essa política, ele define algumas coisas. Entre elas, ele define o que significa o Serviço de Referência em Triagem Neonatal. Isso é um termo cunhado técnico pelo Ministério da Saúde, aonde você vai definir um local em cada estado, aonde ele vai operacionalizar o que está escrito na lei. Uhum. No caso do Espírito Santo, a instituição que é o Serviço de Referência em Triagem Neonatal, é a APAE de Vitória. Só voltando um pouquinho no tempo, na década de 90, a APAE de Vitória, no Espírito Santo, foi a instituição no Espírito Santo que falou: opa, isso daqui é revolucionário, vou trazer para o Espírito Santo, né? Então, foi a APAE de Vitória, junto aí eu tenho que trazer o nome da doutora Terezinha, que foi uma pessoa, né, fundamental, né? Fundamental, é uma geneticista, é muito conhecida e que teve o seu papel fundamental nesse início aqui. Então, na década de 90, a APAE meio que pegou para si e falou: não, a gente vai fazer, tá? Mas quando vem a política, aí a coisa muda de figura, porque não passa a ser não é mais um coleguismo. Agora está regulamentado. Agora é um serviço público. E aí o Ministério da Saúde publica uma portaria junto com a Secretaria Estadual de Saúde. Na verdade, junto não, cada uma publica, onde determina que a APAE é o Serviço de Referência em Triagem Neonatal do Espírito Santo. Eu falo isso porque eu tenho tentado trazer esse conceito aqui no Espírito Santo, porque eu acho que as pessoas perderam com o tempo. E é importante entender que fazer o teste do pezinho na APAE de Vitória não é porque a APAE quer fazer todos os testes do pezinho, ou porque tem... Não, é porque é o local escolhido, definido e controlado pelo Ministério da Saúde para exercer aquela política. Né? E aí quando você fala assim, o que é buscativa, né? Por que a APAE de Vitória faz buscativa? Ela faz porque está dentro desta portaria, né? Está dentro das etapas da triagem. É uma diretriz da política. É uma diretriz. E aí eu acho que vocês iriam me perguntar em algum momento, mas já engatando, né? Tá, quais são as etapas então da triagem neonatal? Antes de você falar as etapas, Isabelle, sim. Quando a gente fala serviço público, Wanderson, qual você acha que é o entendimento das pessoas? Que é gratuito e muitas vezes que não é bom. O que não é uma realidade, tá, gente? Não é. Mas eu sei, porque eu fiz da minha baby recente, que existem vários tipos de testes. Existe. Então, antes de você me explicar esse caminho da triagem, me explica essa questão, ampliado, não é ampliado. Legal. E tal. Muito boa essa pergunta. Vamos lá. Paula, em 2001, quando o Ministério da Saúde publicou a portaria e a diretriz, que tem uma segunda edição de 2016, ela estabelece um período de avanço em etapas.
que significa isso? Eu tenho dinheiro, seu estado tem dinheiro para fazer fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito, então você só vai fazer isso. Quando você atingir uma cobertura estadual de 70%, aí você vai entrar com anemia falciforme. E quando você atingir 70%, aí eu não vou lembrar agora, eu não gosto de passar dado que não é verdade, assim, eu não lembro o percentual. Mas quando você atingir tal número de cobertura estadual, você vai englobar a fibrose cística. E assim foi acontecendo ao longo dos primeiros 10 a 15 anos do século XXI, tá? Aonde nós no Espírito Santo já começamos na etapa 2, se não me falha a memória, onde a gente fazia fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme. A fibrose cística entrou depois, entrou em 2009, tá? E o que isso significa? O Ministério da Saúde, ele paga para fazer o teste do pezinho, é ele que financia, né? E aí, ele determina as doenças que vão entrar no escopo da triagem neonatal. É claro que tem critérios para isso, tá? Esses critérios são definidos com critérios da OMS de 1968, é bem antigo, tá? Não entramos aqui no critério. Mas o Ministério definiu essas doenças aí para poder fazer parte do teste do pezinho, lá em 2001. Com o tempo, houveram mudanças. Em 2021, nós já cumpríamos 6 doenças nessa época, tá? Em 2021, a gente fazia fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita, tá? Em 2021, houve a publicação de uma lei federal, tá? Não vou lembrar o número agora, mas essa lei ela diz do quê? Da ampliação do número de doenças no teste do pezinho no SUS. E aí o Ministério determina 5 etapas de ampliação, aonde a primeira etapa eram essas 6 doenças e mais a toxoplasmose congênita, tá? E ele determina até a etapa 5 e ele não põe prazo. Tá? Mas ele deixa meio que aberto para que os estados, de forma independente, se organizassem para aumentar aí o número de doenças triadas, tá bom? Sim. Então, quando você fala assim, o que é teste do pezinho ampliado, a gente está falando de número de doenças triadas. Então, o Ministério da Saúde, hoje, 2025, ele paga por 7 doenças. Então, nós temos garantido gratuitamente para a população vulnerável, no mínimo 7 doenças. Para a população como um todo, 7 doenças. É o que o Ministério vai pagar. Sim. Apesar da gente ter umas novidades que a gente fala no final aqui no Espírito Santo. Tá bom. Mas, sem dar spoiler. Sem dar spoiler. Porém, se você, mãe, pai, família, falar assim, não, mas, poxa, essa política é revolucionária, maravilhosa, quer dizer que eu posso dar um diagnóstico no meu filho antes do sintoma aparecer? Maravilha! Incrível. Então, a gente conseguiu, né? A ciência foi vendo algumas doenças que têm tratamento, que têm intervenção, que você, fazendo antes, né, dos sintomas, você melhora. E aí, a gente chama isso de teste ampliado. Ampliado porque ainda não está incluído no SUS. Isso são novas entendeu? Doenças, isso. Né? Aí entra uma questão. Lá na PAI, a gente consegue fazer esse serviço. A gente, né, compra os reagentes, né? No caso, a gente umas partes a gente terceiriza, na verdade, e a gente consegue oferecer esse teste ampliado para a população como um todo. Então, se você quiser chegar lá e falar, não, eu quero... Aí nós temos 4 tipos lá na PAI, tá? O teste plus, o super, o expandido e o completo. São nomes, tá? Nomes para determinar. Mas o que muda entre eles são o número de doenças. Quantidade de doenças A quantidade de doenças triadas. E aí é muito complicado porque a PAI ela não tem fins ali lucrativos com isso. O objetivo poxa, o Ministério pode até não oferecer, mas eu vou oferecer para a população, eu tenho capacidade técnica, só que eu preciso desse recurso, por isso que ele é pago. E aí a família vai lá na PAI e consegue. Na verdade, Paula, se você for no posto de saúde, você consegue. É só coletar 2 cartões de coleta lá, entra em contato com a PAI de Vitória e fala, eu quero fazer o teste super, eu quero fazer o teste completo, faz o pagamento e quando as amostras chegarem a gente vai bater no sistema e vai ver que você, na verdade, não é o teste não é o teste de 7 doenças, né? Eu não gosto de falar simples porque as pessoas
tendem a levar para um lugar... Compreendem como se fosse uma complexidade técnica. E não é isso. Fica com teor pejorativo. Fica, né? Mas aí você não vai... Aí o que eu quero dizer, eu não vou só processar 7 doenças, eu vou processar aquela quantidade de doenças que você pagou. Aí você me pergunta, e se vier alterado, como a gente tem quase toda semana, alguma coisa assim... Aí eu tô lá junto com toda a equipe, a gente orienta essa família, a gente não abandona essa família. Eu acho que esse é o grande diferencial da APAE, porque se você faz esse teste num laboratório privado, você não... Lá é só um exame de sangue, tá? Essa parte posterior de busca, de orientação, de acolhimento, não existe. E aí, você que se vire, literalmente, com o seu médico, com quem for. Então, lá a gente fala, olha, essa doença aqui, você precisa procurar um geneticista, um neuropediatra, ou trocar a dieta. Esse trabalho de orientação a APAE faz, independente de ser o teste. Independente. A gente só não consegue manter o tratamento ali. Eu acho que, até pegando esse gancho, eu vi que a lei de ampliação do teste do pezinho é a 14.154 de 2021. Não é que eu sei de cabeça, não, que eu fui buscar rapidinho. Eu não lembrava, não. Né, mas é importante, eu acho, até aproveitar esse gancho para entender, assim, a gente tem um rol de doenças padronizados pelo Ministério da Saúde, porque é uma política pública. Nós sabemos que o SUS tem o seu tempo para a incorporação de novas tecnologias. Sim. Muitas vezes não é o tempo tão veloz quanto o tempo do mercado privado. Até porque não é só comprar, você tem a questão de operacionalizar e controle de qualidade, né? Mas eu acho capacitar. Mas eu acho que o mais importante, talvez, para a gente destacar para as pessoas, né, doutora Isabelle, por que não se faz tão ampliado como tem aí no mercado privado? Você vai no laboratório, faz 100 triar. Porque como ele é uma política pública, ele não está pensando só no exame. Exato. Ele precisa pensar no exame, na rede, no pós. E isso custa um bom dinheiro. Na retaguarda especializada, na retaguarda hospitalar, né? Então, como política pública, ele não pode simplesmente sair de 6 doenças para 100 sem ter a garantia do fluxo todo, que é o que a APAE de Vitória faz hoje para as doenças que ela... Exatamente. Né? Acho que a gente podia aproveitar, né, Paulo, da tamanha importância dessa política pública no SUS para... lembrar um pouquinho passo a passo, né? As etapas dela, né? A gente sabe que muitas vezes, né, doutora Isabel, nós estamos falando de um serviço que é ofertado para o estado em todo. Então, independente do município que a pessoa está. Então, se a pessoa está lá em Apiacá ou está lá em Montanha, isso vai ser coletado lá. E como é que são os fluxos, assim? Perfeito. Eu acho que são etapas importantes para a gente. Vamos lá. Como eu falei... o teste do pezinho, ele não é só um teste de laboratório, né? Um exame laboratorial. Então, ele tem etapas, tá? Certo. Então, o bebê nasce, ele vai coletar o teste do pezinho entre o 3º e o 5º dia de vida, idealmente. Ele pode coletar esse teste na maternidade, que seria o ideal, no mundo ideal, tá? A gente nem deveria coletar no posto, seria na maternidade ainda antes da alta. E ele pode coletar na maternidade, no caso do Espírito Santo, ou nos postos de saúde, tá? Hoje, nós temos 479 postos de coleta cadastrados no Espírito Santo. Isso inclui postos de saúde, maternidades e etc. Outros, por exemplo, se você estiver lá numa aldeia indígena, eu posso ter um posto de coleta cadastrado ali. A gente cadastra junto da APAE Vitória. Tem um e-mail, a gente faz as capacitações. Hoje cedo eu estava numa delas. E esse cadastro é feito junto conosco. Então, o bebê vai lá, ele coleta. Esse teste o primeiro ponto a que pode dar errado é a coleta errada. Então, a gente tem que capacitar cada um desses 479 pontos de coleta para a coleta adequada, porque pode dar errado. Não sabia que podia haver uma falha por coleta de erro na coleta. Muitas, inclusive. E aí já começa aqui um problema que a gente tem que estar sempre em conversa com essas pessoas. Qualificar, até pela rotatividade dos postos de saúde, que são muito grandes. Exatamente. Né? E a APAE faz também essa reciclagem. Eu que faço, junto com a Secretaria de Saúde. Esse treinamento. Eu e a Amanda, que é a nossa supervisora do laboratório, que é bioquímica, que também... E ela
frisa, o papel dela é fundamental na coleta, porque se chega para ela, na equipe do laboratório, a coleta está toda inadequada, ela inviabiliza a amostra e pede uma nova coleta, e isso atrasa o diagnóstico, né? Então, a gente tem que capacitar para a coleta, para o armazenamento adequado. Na hora que eu coletei, eu tenho que botar ali, né, armazenar do jeito certo, e eu tenho, segundo o Ministério da Saúde, 48 horas para que aquela amostra saia dali e chegue na APAE de Vitória. Está aqui um dos nossos maiores problemas no Espírito Santo. Logística de chegar. Na verdade, não é do Espírito Santo, posso falar? Brasil como um todo. Tá aí uma das coisas que você falou. Que eu dei um exemplo de um município quase na divisa com... né? Vamos pegar Vargem Alta, vamos lá, você tá lá em Vargem Alta, você tá em Apiacá, você tá em, não sei, um na minha terra, longe. Cariacica, já que você falou da terra do Cariacica. Wander. Cariacica não, gente, Cachoeiro. Eu sou de Cariacica, hein? Aí, tá vendo? Então, você tá longe e deve ser lá que é mais difícil chegar aqui. Se eu te disser que a gente tem, às vezes, mais problemas com a região metropolitana de Vitória, que não leva a amostra para a APAE em 48 horas, do que com municípios do interior. Vocês acreditam em mim? Nossa. É verdade. Eu tenho um município que o carro sai de lá, né, 2, 3 vezes na semana e traz a amostra para Vitória, né, na APAE. E eu tenho maternidade até da Grande Vitória e pontos de coleta em Vitória que a amostra fica retida uma semana, esperando o motorista levar. E essa responsabilidade é do ponto de coleta, ponto final. Essa responsabilidade não é da APAE e nem da Secretaria de Saúde, no sentido do assim, Estado, né? do Estado, é das secretarias municipais. Então, esse é um dos meus maiores problemas hoje, tá? Então, logística. A partir do momento que chega na APAE de Vitória, eu preciso pegar aquela amostra, cadastrar a amostra, validar a amostra, etiquetar a amostra, chegar no laboratório. Aí chegou no laboratório, as meninas, as técnicas vão olhar, avaliar se a coleta está adequada, picotar, enfim, processar a amostra. E esse resultado aí vai ser liberado. Se tiver normal, ninguém te acionou, ótimo, tá tudo bem. Aí o resultado vem alterado, vem a parte do reteste. Continua alterado, abre a carta de reconvocação. Essa carta é enviada pela equipe da busca ativa, são 6 pessoas lá na APAE de Vitória que ficam por conta administrativa, que vão mandar essa carta de reconvocação para o posto de coleta, para que o posto de coleta acione a família. A gente também pode acionar direto a família, mas a gente tenta evitar isso, porque você imagina você, acabou de parir uma criança, aí você tá feliz da vida, lá com seus desafios, amamentação, sono, não sei o que. Às vezes é uma cirurgia que você passou, cesárea. Aí alguém liga pra você, a APAE liga pra você. Você nem sabe que a APAE existe. Muitas pessoas nem sabem o que acontece lá dentro. A APAE liga pra você pra falar que o teste do pezinho do seu filho tá alterado, que você precisa vir coletar uma nova amostra. Você vai ficar pouco preocupada, né? Pobre da mãe, puérpera, vai entrar em sofrimento naquele momento. Por isso que a gente sempre tem essa parceria com os pontos de coleta, para que eles façam essa abordagem. Muitas vezes eles próprios coletam a amostra e mandam pra gente. Até porque eles estão no território, eles têm relação mais direta, né? Isso, é muito melhor quando é assim, tá? Mas quando a coleta é feita diretamente na APAE, como foi o caso da minha filha, faz vocês fazem com vocês. diretamente. Isso. Certo. E aí, estando alterado o coletor, quando você vem até a APAE de Vitória, se deslocou para ir lá porque foi solicitado fazer lá, a gente já faz uma primeira abordagem ali com assistente social, né, que é muito importante. Muitas famílias só aqui já têm diversos problemas sociais envolvidos, e ali pode fazer uma primeira abordagem. Vindo o resultado alterado, já passa ali com o restante da equipe multidisciplinar e recebe o tratamento. Então, quando a gente fala que o teste do pezinho não é só um exame de sangue, é isso que eu quero dizer, né? Você propicia para que aquele indivíduo receba o tratamento no tempo certo e não tenha sequela, que é o que a gente falou. Por isso que é tão difícil você aumentar o número de doenças assim do nada. Não é só dinheiro envolvido. Você também tem que ter capacidade técnica de executar. E não é só o exame, não é só coleta. Não é só o exame, não é só coleta. Você tem que ter... Tem todo um fluxo procedimental envolvido aí, né? De pessoal, de técnica. Exatamente. Eu ia falar assim, você tem que ter profissional qualificado para poder cuidar dessas crianças. Médico, enfermeiro, nutricionista, tem. Mas eu vou pular para um outro lado que as pessoas não pensam. Vocês acham que é fácil organizar um laboratório especializado? É muito difícil. O controle de qualidade tem que ser absurdo. Você tem que manter todas as normas da Anvisa. Você tem que fazer
todas as suas compras de kits e reagentes, você tem que pensar, esse é melhor que esse por isso, esse é um pouco mais caro, mas esse tem um controle de qualidade melhor, né? Então, isso tudo envolve um laboratório especializado. Não é só pegar a amostra, botar ali, tirei, tá alterado, e manter acabou. certificações, né? Porque, se eu não me engano, a APAI de Vitória, inclusive, tem certificação internacional. Sim, é obrigado a ter, né? Eu penso o seguinte, esse trabalho, esse tipo de serviço não te permite falha. Não te permite errar. Não. E a gente erra o tempo todo na vida. Então... Isso. Então, por isso que eu falo assim, a triagem neonatal, ela não pode ser executada como um exame de sangue. Eu falo assim, eu friso isso porque a gente sabe que, para quem não tem um conhecimento técnico, pode pensar isso, né? Que o teste do pezinho é só ir para um laboratório XYZ, realizar, acabou, resolveu. Você está muitíssimo enganado, você está jogando dinheiro fora, na verdade, né? Porque se a gente está falando em evitar sequela, você faz o teste e a sequela vai continuar acontecendo por falta de capacidade técnica. Pegando esse gancho aí da sequela, doutora Isabelle, o diagnóstico precoce, ele salva a vida? Não é pouco, né? Não só de evitar sequela, mas salva literalmente não deixar aquela criança morrer, né? Por exemplo, hiperplasia adrenal congênita, né? Se você não dá o diagnóstico precoce no tempo correto, a criança morre. Uma das formas dela, forma perdedora de sal, a criança morre, né? Pode morrer, né? Além de, por exemplo, atrofia muscular espinhal, como a gente vai falar, né? É uma doença que o indivíduo vai tendo uma atrofia, né? Dos neurônios motores da medula, né? E ele vai perdendo a capacidade motora. E não só motora, a capacidade de respirar, né? E isso faz com que essa criança tenha uma morte precoce aí, em poucos anos de vida, se não tiver o tratamento, e que já é aprovado no SUS, tá? Em pouco tempo ele tem aí, pode aí morrer. Agora, essas duas doenças, né, que você citou os exemplos aí, a hiperplasia, se enquadram nas doenças raras, né? Olha que interessante, você tocou num assunto muito, muito, muito bacana. A doença rara, ela é uma irmã, vamos botar assim, existe uma política nacional, tá, de doenças raras. E existe a política nacional de triagem neonatal. Elas são irmãs. Tá? Por isso que existem APAIs e instituições que, além de ser serviço de referência em doenças em triagem neonatal, também são cadastradas pelo Ministério da Saúde como serviço de referência em doenças raras. Por quê? Porque todas as doenças do teste do pezinho são raras. Nenhuma delas são doenças. E aí, vamos falar o que é doença rara. O que caracteriza uma doença rara, né? Para ter esse enquadramento. Então, existem algumas classificações, tá? Vou citar do Ministério da Saúde. A gente fala em doença rara quando essa doença acomete 65 indivíduos a cada 100 mil habitantes. Isso vai dar uma média de mais ou menos um caso para 2 mil nascidos vivos, que é o que a União Europeia utiliza. Eu gosto muito de 1 para 2 mil, tá? Todas essas doenças têm mais do que 1 para 2 mil. Então, por exemplo, fenilcetonúria, eu não vou lembrar de todas não, tá? Fenilcetonúria é 1 caso para 10 mil. Eu acho que a mais comum de todas é hipotireoidismo congênito, tá? Não falei quais são as doenças atuais. Falei? Falei. Tá. Então, doença rara é uma doença que acomete aí, vamos pensar, 1 caso para 2 mil indivíduos, tá? E é mais comum do que a gente imagina, se a gente parar para pensar, né? Se você botar 2 mil pessoas numa sala, você vai ver que não é tanta gente assim quando a gente pensa num país de 220 milhões de pessoas. São muitas pessoas convivendo com alguma doença rara. E além dos números, né, Paula? Porque a gente muitas vezes quantifica em número, né? Para enquadrar pra como doença rara, para desenhar. Mas nós estamos falando de vida, né? De pessoas, de vidas. Eu gosto muito de falar uma coisa também, pessoal, que é assim... doença, eu não posso botar todo mundo nesse bolo, mas muitas dessas doenças raras, elas vão evoluir com sequelas, que a gente já comentou. Físicas, múltiplas, deficiência intelectual, enfim. Você está falando de um indivíduo que não vai produzir, de um indivíduo que vai depender de um cuidador, de um indivíduo que vai ter várias internações, várias hospitalizações, muitas delas na UTI. Isso impacta grandemente na sociedade. Isso tem um custo. Eu estou falando assim, em termos de custo, para as pessoas
pensam que fazer triagem é caro, é muito mais caro você lidar com as sequelas e as consequências de não prevenir, né? Eu penso que, querendo ou não, a Política Nacional de Triagem Neonatal é uma política de prevenção e é uma política que economiza dinheiro público. Fora o né? custo social, né? Para esse sujeito, para sua família, para a sociedade. Assim, né? Sinceramente, uma criança que convive com alguma deficiência no Brasil é difícil. É difícil porque vai para a escola não aceita. Quantas escolas particulares a gente não vê fazendo isso, não é verdade? Não aceita a criança. Uma sociedade extremamente capacitista que nós temos, né? Exatamente. Então, a vivência da deficiência, ela é muito desafiadora. É desafiadora. Eu tenho 1 ano de APAE, né? Eu tenho cada vez mais... 1 em 10, né? Que foram 10. Que foram 10, exatamente. Foi 1, mas na minha cabeça foram 10. Mas eu tenho entrado muito nesse universo da pessoa que convive com uma deficiência e eu tenho ficado espantada como é difícil essa pessoa. A gente não tem a noção do que é estar na pele deles. Recentemente eu fui no Instituto Geo Clemente, que é a antiga PAI de São Paulo, e olha que interessante. Uma das supervisoras do laboratório, que é uma referência nacional para mim, para todo mundo que trabalha com triagem neonatal, em triagem neonatal, ela tem atrofia muscular espinhal tipo 3. Ela é cadeirante e ela produz, ela fez mestrado, doutorado, e ela trabalha, e a instituição é toda, obviamente, né, adaptada para ela. Mas e a sociedade? Como é que ela faz para sair da casa dela, para chegar até lá, entendeu? Para ir no supermercado, no restaurante, para ir no supermercado. Padaria. Eu me dei conta disso, sabe como? Né? Porque eu pensei assim, eu fui embora de metrô nesse dia, né? Porque é interessante fazer essas avaliações, assim, como é a vida das pessoas, diferente da minha. Eu tenho muitas reflexões com isso. É a lógica da empatia, né? É conseguir E aí eu fui de metrô. E aí eu olhei, porque aqui eu tô falando assim, gente, porque aqui em Vitória a gente não tem metrô, né? E tudo. E aí eu fiquei pensando, cara, ela não vai conseguir fazer esse trajeto que eu estou fazendo, com a rapidez que eu estou fazendo. Mas o metrô é adaptado. Sim, mas ela vai sair depois de um dia inteiro de trabalho, ali sozinha, né, indo com aquela cadeira na rua, naquelas ruas que muitas vezes não são, né, não tem calçadas adequadas para ela entrar. É muito difícil viver com deficiência no Brasil. Sim. Essa é a conclusão que eu estou chegando cada vez mais. Antes da gente abordar, que eu sei que nós vamos falar, né, Paula, da expansão do teste do pezinho, aproveitando esse gancho do que é viver com deficiência numa sociedade capacitista, preconceituosa, cheia de barreiras, né? Em que a acessibilidade se coloca o tempo inteiro, seja arquitetônica, comunicacional, atitudinal, né? Eu queria retomar de novo um pouquinho para a questão da estimulação precoce e do diagnóstico precoce, né? Para te perguntar um pouco, além desse teu lugar de coordenadora da triagem neonatal, mas como médica pediatra também, assim, que você destacasse um pouquinho de novo, qual a importância do diagnóstico precoce e da estimulação precoce para o desenvolvimento infantil. Né, para esse sujeito. Esse tema ele está cada vez mais assim hypado, né, como diria, porque a gente percebeu com o tempo de que tempo é cérebro. Se eu puder resumir, eu diria nessa frase, tempo é cérebro. Então, se você perde tempo, você vai perder cérebro, você vai perder neurônio. E isso significa tanto para doenças como a atrofia muscular espinhal, como para condições como transtorno do espectro autista, enfim, outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? Eu vou novamente falar, a minha especialidade médica, eu sinto que cada vez menos tem perdido muito seu lugar na sociedade. E o pediatra, ele é historicamente o médico que tem esse dever de pensar no que pode vir a acontecer com aquela criança. Você, quando vai no médico, o médico vai lá, o ginecologista, o dermatologista, ele vai cuidar das suas queixas ali, tudo, não é assim? O pediatra, além disso, ele tem que olhar para a criança e pensar o que pode estar acontecendo que está atrapalhando aquele desenvolvimento, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja com a família, seja com a escola, seja aonde ele estiver. Então, desde os primeiros meses de vida, eu recomendaria, se eu pudesse falar, assim, eu acho que você ter um bom pediatra,
é fundamental. Isso é uma coisa muito mais importante do que, às vezes, outros gastos aí que eu vejo muitas pessoas tendo, sabe? Com, não sei o que, é festa todo mês, é bolo, é não sei o que, é foto. Isso é legal, é bacana e tudo, mas você abrir mão de uma das coisas que vão fazer mais diferença na vida do seu filho não é legal. Então, ter um bom pediatra que possa avaliar essa criança no primeiro ano de vida, né? Aí nos primeiros 6 meses, pelo menos uma vez por mês, depois a cada 2 meses. Isso, obviamente, dependendo da criança. Tem criança que, né, vai precisar de mais, tem criança que vai precisar de menos. Porque desde os primeiros meses de vida, a gente consegue diagnosticar coisas muito sérias, né? A gente vê a parte motora, a gente vê Tem marcos que a gente consegue olhar e falar assim, olha, isso aqui está preocupante, a gente precisa reavaliar. Sim, mas é muito ainda complexo. Que não tenha tido um resultado negativo lá na triagem. É complexo porque você tem que ver primeiro se aquela criança é prematura, se não é, se tem alguma condição ali que você vai ter que olhar com um olhar mais diferenciado. E cada indivíduo é único único. Contexto também. Exatamente, mas basicamente assim, a gente avalia desde os primeiros meses se a criança sorri, né, quando ela olha para a mãe, se ela tem um tônus muscular, a gente avalia a parte motora, se a criança, no caso da atrofia muscular espinhal, por exemplo, com 3 meses de vida, 4 meses de vida, a criança, a gente já percebe, no máximo, com 4 meses de vida, você já percebe que aquela criança é hipotônica, que ela é molinha, né? Ela não tem o tônus adequado esperado para aquela idade. Como uma pessoa com síndrome de Down. Também, esses são, isso. Porque eu acho que aí, só aprofundando um pouco o que a gente pode chamar talvez de sinais, que eu ia te perguntar, precoce. Quais são esses sinais, né, de alerta aí no desenvolvimento, que um bom pediatra, e eu acho que o que você toca também é isso, né? É o olhar clínico do profissional. Mas eu diria, vamos falar assim, em torno das famílias, tem algumas coisas que chamam a atenção, né? Por exemplo, se o seu filho com 6 meses não senta, tem alguma coisa errada. Ou, se não tiver errado, tem que entender por que ele não está sentando. Tem que investigar. Porque com 6 meses já é para ele estar durinho, sentado, segurando o pescoço para ele poder comer. Né? Se com 1 ano e 3 meses seu filho não anda, tem alguma coisa errada. Tem que olhar, tem que avaliar se ele pode ter algum problema na marcha, se é algo por falta de estímulo, se é alguma coisa está errada. Se não está andando com 1 ano e 3 meses, a criança tem que ser vista. Um dos marcos que eu vejo as pessoas comentando muito é a questão da fala. Isso. Eu tenho visto, eu não sei se tem alguma relação com pandemia ou não, mas tem muita criança com atraso de fala. Tem, eu ia falar isso agora. Atraso de fala, acho que antes da parte motora, ela é mais comum ainda e mais fácil de você perceber. Na verdade, não é fácil, mas é muito comum. Não sei se tem relação só com a pandemia, se com o nosso estilo de vida atual, se com o aumento, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento, dos diagnósticos, mas, de fato, hoje a gente tem um olhar maior para o atraso de fala. Antigamente, tinha muito aquela fala assim... ele está no tempo dele. Deixa que no tempo dele ele vai falar. Isso é uma fala arcaica. Isso é um erro? Isso é um erro. É um erro. Hoje, e tem profissionais que ainda continuam falando isso, tá? Por quê? A gente quando a gente vai avaliar desenvolvimento, a gente avalia a parte motora, a gente avalia a linguagem, a gente avalia a cognição e a gente avalia o socioemocional. Sempre esses 4 critérios. E a questão da fala entra na linguagem, né? Se a criança não faz a lalação nos primeiros meses de vida, começa a balbuciar, se ela não começa a falar as primeiras palavrinhas, né, antes de 1 ano de idade, só para vocês terem noção, com 2 anos a criança tem que estar falando frases. Ela tem que estar falando frases curtas, mas ela tem que estar falando. Ela tem que estar se comunicando. Ela tem, quer água, me dá água. Ela tem que estar falando frases. Se ela não está falando, ela está atrasada. Tá? Então, o seu pediatra, um fonoaudiólogo é fundamental, porque atraso de fala não é só autismo, gente. Esse é um dos maiores erros que a gente tem hoje. Atraso de fala pode ser alteração oromandibular, pode ser uma questão neurológica, pode ser autismo, mas N outras causas que não tem. Tem muitas questões envolvidas, né? E é isso. Muito bacana. Eu acho que é muito importante, né, Paulo? Porque esses marcadores, esse olhar, tá para além de um diagnóstico
laboratorial, né? E Nós assim, estamos falando de outros marcadores, outro olhar. Você me perguntou né? uma coisa, eu acho que eu não deixei, não sei se eu fui tão clara. Fazendo estimulação precoce, fazendo diagnóstico precoce, você pode acabar evitando que a criança evolua com aquele desfecho, né? Uhum. E você tem aí a plasticidade neuronal, que a gente sabe. O que é plasticidade neuronal? Nos primeiros 2 anos de vida, a criança ela consegue adquirir marcos que depois ela não vai adquirir. Isso aí. Então, essa é a importância da estimulação precoce e da intervenção precoce. Você perde uma janela. Você Eles falam perde uma tanto de janela. janela de oportunidade, então é um pouco isso mesmo, né? Exatamente. Tem uma janela de encarar. oportunidade. Eu né? acho que tem muitos pais que têm medo de encarar. Era aí que eu queria chegar. Tem que encarar. Qual a importância da família em todo esse contexto? Porque a gente percebe isso, a gente já conversou muito sobre isso em relação às famílias que têm pessoas com deficiência, Sim. o medo de liberar para o mercado de trabalho e tal. Mas para o pai ou a mãe aceitar um diagnóstico. É muito difícil. Ou levar para avaliação minimamente, sabe? É difícil. Acho que desde o começo, eu já tive paciente assim, que tinha um atraso considerável, né? E a mãe não queria aceitar. Então, ela não estava pronta para aceitar aquilo enfim. Mas esse não estar pronto dos pais prejudica pode ainda prejudicar. mais essa criança. É por isso que eu acho que a importância de chamar as outras figuras da família nesse caso. O pai, a avó, a escola é fundamental. Como é que essa criança está na escola? Eu sempre peço relatório escolar. Eu acredito na mãe, acredito no pai, mas eu também quero um parecer da escola. Outros olhares, Outros olhares, porque muitas vezes, acreditem, os olhares são diferentes. Tá? Meu filho é difícil, meu filho é uma criança complicada, meu filho é isso, meu filho... Aí você vai ver a escola, é uma criança carinhosa, agitada, mas é carinhosa e tal. Então aí você consegue cuidar melhor, entendeu? Mas tem que encarar, tem que ter força porque às vezes seu filho vai ter um diagnóstico ali. E aí, você vai deixar de ser seu filho? Né? Não vai. Fácil não vai ser, mas você desamparada não estará. Mas ninguém nunca disse que nada ia ser fácil. Agora, Wanderson, vamos nos encaminhar para o final. Que tal você tocar naquela questão do spoiler que a gente vinha conversando desde o início? Eu acho importante, né? Aproveitar aqui, doutora Isabelle, e falar um pouquinho dessa grande novidade. A gente já passou hoje aqui falando um pouquinho da lei lá de 2021, Perfeito. que estabeleceu a ampliação da triagem neonatal. Nós já falamos um pouquinho das doenças que são triadas hoje. Mas queria te perguntar quais são as perspectivas, né, Paula, para frente, as expectativas de expansão da triagem neonatal como política pública no SUS. Ótimo. Quais são as novidades que estão vindo pela frente, que a gente já sabe que tem, mas deixa você contar para nós. Eu fico feliz porque foi uma luta muito grande, né? A APAI de Vitória, eu quero deixar isso muito claro assim, para a população, que nós tivemos um protagonismo no que eu vou falar agora, não porque porque a APAI quer... Não, porque é a nossa função. Né? Nós somos serviço de referência, a gente quer o tempo inteiro oferecer o melhor para a população. Então, há muito tempo, Wanderson e Paula, a gente já vinha brigando para ter essa ampliação aqui no estado. Existe uma lei que fala dessa ampliação, mas como você mesmo citou, não é algo simples. Então, a gente sempre vinha batendo, às vezes, na trave, não dava muito certo e tudo. E aí, em 2025, em conversas com a Secretaria Estadual de Saúde, a gente conseguiu elaborar aí um projeto de ampliação para 2026. Olha, então, boa. Maravilha. E a notícia é boa, porque nós vamos, graças a Deus, a gente vai, em 2026, ampliar nosso teste do pezinho para mais 3 grupos de doença. A atrofia muscular espinhal, que eu já falei aqui, a imunodeficiência combinada grave e a gama-globulinemia. Então, ao todo, nós vamos criar 10 doenças no SUS. Olha, que avanço. E é um grande avanço. Absurdo, e né? não só isso, mas porque são doenças que têm tratamento. Para vocês terem ideia, a imunodeficiência combinada grave, recebendo o transplante, essa criança fica curada. Olha que coisa. Esse sim é um caso que a gente pode falar de cura, criança, né? Mas é uma criança que vai precisar de receber o transplante ali nos primeiros 2 meses de vida, enfim, que é uma criança que precisa desse diagnóstico rápido para receber logo o tratamento. Urgente. A atrofia muscular espinhal é algo revolucionário. A gente tem medicações hoje no SUS. Quem vai pagar isso é o Ministério da Saúde, onde a criança que antes ficaria com sequelas importantes de ficar acamada, ela com 1 ano anda.
anda normal. E de ter uma expectativa de vida baixa, porque a AME tem uma expectativa de vida também. E aí a gente ainda não tem estudos, eu pelo menos não li nenhum ainda, sobre questão da expectativa de vida agora que tem o tratamento, porque os tratamentos são relativamente recentes. Mas isso vai vir em algum momento, obviamente, com essas crianças crescendo e vivendo, né? Isso aí. Aqui no Espírito Santo tem uma família que um filho mais velho tem, né, atrofia muscular, e aí a mãe, já sabendo, conseguiu iniciar o tratamento logo, aí fez o teste ainda na gravidez da outra filha, e é uma menina, ela recebeu o tratamento e ela normal. Gente, ela é normal. Isso muda o jogo. Isso impacta vidas, né? Estou falando de vidas impactadas. E é uma Exatamente. novidade extraordinária, E né? E aí, Wanderson e Paulo, uma coisa interessante é que nós lá na PAI, a gente vai continuar fazendo esse trabalho para essas 3 doenças também. Vai triar, vai fazer esse controle da coleta, do armazenamento, do envio adequado, chamar para fazer o teste confirmatório. No caso da atrofia muscular, vamos ter uma neuropediatra lá que já vai, no dia da coleta do teste confirmatório, já vai avaliar a criança e iniciar o tratamento antes até do teste confirmatório necessariamente sair. Isso aí vai ser da parte do neuro, mas nós vamos ter isso também lá, uma pessoa queridíssima serviço de excelência e qualidade dentro da nossa PAI. E depois vai ser referenciada para o serviço, né, do Estado para continuar o tratamento. Mas enfim, o que eu quis dizer é que nós vamos fazer o melhor pela criança. Não é fácil, dá muito trabalho. É muito serviço. Eu não falei o número de pessoas envolvidas. Eu ia comentar isso. Quantas, além da equipe, você falar rapidamente um pouquinho da equipe da PAI de Vitória, mas para a gente caminhar, vamos dar um número também de quantos exames... Só pra gente ter uma noção. Quantas crianças nascem? Que estão nos assistindo aí terem nascem noção. no Espírito Santo, né? Quantos exames a gente faz? tem aí no Espírito Santo mais ou menos 52 mil nascidos vivos ao ano. E nós fazemos aí uma média de 4 mil testes por mês, tá? Na PAI de Vitória, a gente faz mais de 1.000 atendimentos por ano só na triagem neonatal, fora as outras, né, dos outros setores, e porque eles ficam lá, né, algumas doenças a gente cuida lá, trata lá e acompanha lá, outras como a fibrose cística e a anemia falciforme a gente encaminha para depois manter o acompanhamento no hospital infantil. Certo. E nós temos aí, eu quero falar aqui por último, 27 pessoas envolvidas nesse processo aí dentro da PAI, são 27 funcionários que trabalham para que o teste do pezinho seja o melhor possível para todos. Né? E nós agradecemos a esses profissionais e também a você, Isabelle, por ter aceito o nosso convite, vindo aqui bater esse papo gostoso, muito cheio rico, de conhecimento, cheio de informações, cheio de informação relevante. Eu agradeço vocês pelo convite, porque como eu falo assim, que eu tô sempre à disposição, sabe, como funcionária da PAI, como coordenadora da triagem, para ir, né, nas capacitações, nos municípios, em cursos de gestante, enfim, aonde tiver, levando esse conhecimento de triagem neonatal. Então, e para levar também a importância de fazer o teste do pezinho no tempo certo, do jeito certo, da forma como a gente quer. E agora, mais do que nunca, que a gente vai ter aí a inclusão dessas 3 doenças. Então, que todos os nascidos vivos do Espírito Santo façam o teste do pezinho. Fazendo história, né? Isso aí. E transformando vidas, que eu acho que é o nosso papel enquanto a PAI também, né? Exatamente. Isso aí, muito Agora, obrigada. que mensagem que você deixa para quem está em casa? Pais, gestores, profissionais, sobre a importância desse trabalho? O que eu diria é, faça o teste do pezinho no serviço de referência em triagem neonatal. Porque faz muita diferença. Você, por exemplo, em outros estados, não existe isso que tem aqui, eu vejo. Lá no Instituto Jô Clemente, por exemplo, todo mundo entende, todo mundo que eu falo tanto a população leiga quanto a população científica, teste do pezinho é Jô Clemente. Minas Gerais, teste do pezinho é no PAD. Né? Então, aqui ainda essa informação não está tão consolidada. Eu acho que falta falar nos pré-natais, falta falar, né, nas maternidades, que teste do pezinho, faça o teste do pezinho no serviço de referência, porque isso faz a diferença na vida da criança. Tá? Isso aí, que legal, hein? Que rico, né, Paula? Maravilhoso. Quero já o próximo. Próximo bate-papo. Gente, fica por aqui hoje? Fica por aqui, já convida, né, Paula? Para onde vai acompanhar esse episódio, os Isso próximos. Né? Todos os episódios, os anteriores e os próximos, você confere nas redes sociais da PAI de Vitória. Da PAI de Vitória não, também.
Mas da Federação... Da APAI de Vitória também. Também. Vai estar marcado lá, isso né, aí. Isabel? Mas da Federação das APAIs, do Instituto Américo Buás e o conteúdo também no nosso jornal online Folha Vitória.